portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o nosso programa Na Próxima Dimensão e como os nossos irmãos podem perceber, o tema é riquíssimo, é vastíssimo. Nós estamos apenas em nossos estudos iniciais sobre esse tema apaixonante que é mediunidade. Allan Kardec, neste capítulo 19, Papel do Médium nas Comunicações Espíritas, ele ainda quis saber: o espírito encarnado no médium exerce uma influência nas comunicações que deve transmitir e que provém de espíritos estranhos? Sim, exerce influência. Não há médium que não exerça influência. É bom que repitamos: não há médium que não exerça influência. Porque o médium não é um ser inanimado, ele não é uma pedra. O médium, ele influencia intelectualmente, emocionalmente, psicologicamente. O momento do médium também é importante. Às vezes ele não está num bom momento. Até a saúde do médium é importante. Até a saúde do médium. Porque se ele vai para a reunião, participar da reunião, doente, febril, com um problema de saúde, o instrumento que é o corpo, porque o corpo é instrumento do espírito encarnado. O instrumento não estando em condições, por isso que se aconselha que o médium não se alimentar excessivamente, não é? Se alimentar comidas indigestas, por exemplo, antes da reunião, se aconselha isto, porque o estômago estando pesado, o organismo estando trabalhando no sistema digestivo, digestório, não é? A cabeça fica pesada, muitas vezes. Olha, vejamos bem, Chico Xavier falava conosco assim: olha, eu posso estar com a dor que for, eu não posso ir para a reunião, eu não posso ir para a mesa psicografar se eu tiver tomado um comprimido. Se eu tomar um comprimido, me atrapalha. Um analgésico atrapalha, porque o analgésico entorpece. Ele entorpece as faculdades, a pessoa fica sonolenta. Então a pessoa diz assim: eu não influencio. Influencia sim, influencia. Vamos assim estudar melhor o assunto, vamos ser mais honestos, vamos ser mais transparentes. Eu não sei de nada. Sabe sim. Você pode não saber de tudo, de alguma coisa você sabe. Mediunidade implica principalmente honestidade da parte do médium, sinceridade da parte do médium. E você, para ser mais médium do que você não precisa dizer que é inconsciente quando você não é. Quando você é semiconsciente, ou às vezes consciente. Isso não tem nada a ver. Nós precisamos demitificar essa questão de mediunidade inconsciente. Essa questão de mediunidade inconsciente. Não é? Então, olha aqui, o espírito encarnado do médium exerce uma influência? Claro que exerce, em todos os aspectos, em todos os assuntos. Por exemplo, se você ler uma notícia no jornal, assistir um programa de televisão, algo que toca você profundamente, você vai para a reunião com aquelas ideias. Por isso que é muito comum, às vezes, nas reuniões de desobsessão principalmente, mas não apenas nas reuniões de desobsessão, mas principalmente nas reuniões de desobsessão. É muito comum, quando ocorre uma catástrofe,
Os espíritos que se comunicam, quase todos eles se comunicam abordando aquele assunto, falando a respeito daquele assunto, de um terremoto, de um tsunami, de um atentado terrorista. Os médiuns ficam sugestionados. E se valendo daquele estado de autossugestão, os espíritos trabalham em cima daquilo. E pode ser até que os espíritos, sendo seres humanos fora do corpo, também fiquem sugestionados e queiram justamente fazer abordagens sobre determinados assuntos atuais, não é? Assuntos que interessam à humanidade. Então os espíritos foram claros e responderam: sim, porque se ele não lhes é simpático, pode alterar suas respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e a seus pendores. Porém, ele mesmo não influencia os espíritos. Isso é interessante. É apenas um mau intérprete. Por exemplo, eu como um médium, eu posso não influenciar o pensamento do espírito, mas eu posso deturpá-lo. O espírito vai continuar pensando o que ele pensa. O que ele pensa, mas eu posso deturpá-lo. Por exemplo, eu posso não influenciar o pensamento de uma pessoa, a opinião de uma pessoa, mas eu posso chegar para alguém e dizer que aquela pessoa disse algo completamente diferente do que ela pensa. A interpretação é minha. E às vezes eu posso interpretar de maneira equivocada, não é? De maneira totalmente equivocada. Isso ocorre também na questão mediúnica. O médium precisa saber dessas coisas porque ele é chamado a lidar com um universo de emoções, de ideias, de pensamentos, de reações, de informações, de culturas, etc, etc, etc. E nós, para sermos o mais fiéis possíveis aos espíritos como intérpretes, nós precisamos entender isso e nos esforçarmos ao máximo para deixarmos que o espírito se expresse livremente por nosso intermédio. Por exemplo, eu vou dizer aqui a vocês, quando nós estávamos psicografando o terceiro livro do Dr. Inácio Ferreira, Na Próxima Dimensão. E eu digo a vocês aqui, olhando no olho de vocês, que eu nunca havia cogitado do tema reencarnação no mundo espiritual. Nunca havia cogitado a respeito do assunto. Quando o doutor Inácio, nas páginas da obra, Na Próxima Dimensão, ele fez uma menção ao assunto, o meu corpo até balançou. O impacto para mim foi tão grande que eu cheguei a balançar. Mas, ao mesmo tempo, quando ele fez menção àquele assunto, ao mesmo tempo foi como se a minha cabeça abrisse de uma maneira e eu passasse a achar, daquele momento em diante, aquilo a coisa mais natural do mundo. E então eu não ofereci resistência. Não ofereci resistência porque, ao mesmo tempo, com a informação, me veio aquela certeza íntima de que era dessa forma. E a psicografia, então, pôde continuar. Nós agradecemos a sua participação, a sua audiência e esteja conosco no próximo programa. Muita paz.